O argumento do governo federal era justamente que o relatório do DERIT fazia com que os estados tivessem muito poder sobre isso e pudessem, de repente, passar a mão ou esconder alguém que poderia estar ligado aos estados. E o governo federal, não o governo federal como instituição, mas a base do presidente Lula começou a apelidar esse projeto de nova blindagem, porque pegou muito mal a PEC da blindagem, que colocava os deputados como cidadãos especiais e os senadores também. Na sua avaliação, tem um quê de correto nisso, nessa argumentação, ou não? Está completamente errada. Em relação à PEC da blindagem que foi enterrada, como é que você avaliava? Vou começar pelo final. A PEC da blindagem, ela tinha que ser enterrada, era um absurdo. Eu lamento muito que jovens líderes da nova política, inclusive aí das Minas Gerais, né, o Virgínia da política, o Nicolas, ele votou e fez campanha a favor disso aí, acho que envergonha o povo mineiro. Dito isso, não há como a gente correlacionar um assunto com o outro, tá? O que o governo federal tenta fazer o tempo todo, quando trata de matéria sobre segurança pública, isso desde os primeiros governos Lula, lá no começo dos anos 2000, é tentar federalizar o tema. Por quê? Porque eles enxergam o poder das polícias ligados aos governos estaduais como um problema até na ideia deles de obter um controle maior. Isso não sou eu falando, isso foi um relatório que o PT fez às vésperas da eleição de 2018, quando o Haddad foi candidato. Tipo, onde erramos, né? Olha, erramos em não ter um controle maior sobre as forças armadas, né? Erramos em não estabelecer, vamos dizer, uma mão militar sobre também as polícias. Então, essa lógica que o PT queria trabalhar de um controle mais extenso, ela é mitigada pelo poder na mão dos governadores. Então, o que nós acreditamos? Até por uma coisa de proteção do Estado Democrático de Direito e da República e da democracia. É legal ter um check and balance em termos de poder militar entre governo federal e estados. E você pode ter a Polícia Federal atuando em crimes federais, sem nenhum prejuízo à Polícia Federal, sem querer controlar as polícias através do governo federal. É só isso. A Polícia Federal pode atuar, podemos ter leis muito duras, mas vamos dar poder para os ministérios públicos estaduais e para as polícias nos estados de tocarem isso. E se você precisar federalizar um determinado assunto, por exemplo, eu sou a favor de que o presidente da República decrete no mínimo uma GLO, tá? E em determinado caso, veja só, estudar uma declaração de guerra como uma espécie de estado de sítio para que você retome os territórios ocupados hoje por Comando Vermelho. Isso tem que acontecer, né? E isso seria uma espécie de uma federalização do tema, num caso muito grave. Agora, quando o caso não é tão grave quanto derrotar essas facções que ocuparam o território, os governos estaduais e as polícias têm meios de ação e elas têm que dispor desses meios de ação. Então, na sua avaliação, a operação foi correta? A operação no Rio de Janeiro foi correta. O que você precisa, em termos de governo federal, é uma articulação entre os estados e que, caso eu seja eleito presidente da República, assim eu farei, fazer uma articulação para que você basicamente feche todos os meios de acesso à droga, tanto de importação quanto de exportação de droga, e você consiga, vamos dizer, não apenas desarticular, do ponto de vista da inteligência, essas facções, mas que você invada os territórios ocupados por eles, prenda e ou mate as lideranças do crime organizado e devolva à população aquele território que sempre deveria ser dela.